E chamava então, neste momento, novamente o professor António Neves, o senhor Santos Costa e o doutor Leonel Gouveia para a apresentação então do livro de banda desenhada José da Silva Carvalho, um líder no liberalismo. Então, fazendo uma breve introdução sobre os autores do livro de banda desenhada José Silva Carvalho, um líder no liberalismo, começo naturalmente pelo homem da terra, o professor António Neves, que foi quem escreveu o livro, juntamente com o Dr. Santos Costa. O professor António Neves nasceu em 1960 na aldeia de Vila Dianteira, freguesia de São João de Areias, concelho de Santa Combadão. Licenciou-se em Biologia pela Universidade de Coimbra, participou em exposições coletivas de artes plásticas, fez ainda alguns estudos superiores em cinema, na Escola Superior de Teatro e Cinema no Conservatório Nacional de Lisboa e História na Universidade Aberta. É um grande investigador de história local e autor de várias publicações sobre a história do Concelho de Santa Combadão e de São João de Areias. O Dr. Santos Costa foi funcionário público e autor... É funcionário público aposentado, e autor de banda desenhada e escritor, tendo também sido jornalista, monografista, cartunista e ilustrador de livros. Iniciou-se na banda desenhada na revista O Mundo de Aventuras, onde publicou excertos de obras de Emílio Salgari, Os Tuaregs, O Último Tigre e a Formosa Judia, que serviria de base à adaptação de Os Piratas do Deserto. Foi autor de uma página semanal de banda desenhada publicada no Crime, assinou 6 álbuns, na sua maior parte dedicados a figuras e acontecimentos históricos, Registros Criminais, A Viúva do Enforcado, Dom Egas Muniz, O Aio, As Bodas de Dom Dinis, Isabel de Aragão em Trancoso, Lendas da Meda e Lendas de Guiar da Beira, entre outras. Para fazer uma breve introdução a esta obra, passo então a palavra ao Dr. Leonel Gouveia. Antes de falar propriamente sobre o livro, a autoria destas duas personalidades que estão aqui à minha esquerda, queria dar os parabéns ao Sr. Professor Dr. António Ventura pela brilhante apresentação que fez aqui. E se houver uma parte 3 desta conferência, o senhor será de certeza convidado a estar presente, porque acho que muito ainda temos que aprender relativamente àquilo que é o seu conhecimento. Relativamente ao Conde das Antas, portanto, atualmente o Pinto da Costa representa bem o papel. Bem, sobre este livro, eu acho que este livro é um documento importante e que vai ser um enorme instrumento na divulgação às gerações mais novas e também às gerações mais velhas, que permita, digamos, conhecer a vida de José de Silva Carvalho. De um modo, portanto, pedagógico, mas também de um modo divertido. O Sr. Santos Costa, Fernando Santos Costa, eu o nome dele já o conhecia há 35 anos e era para lhe fazer aqui uma surpresa hoje, só que, infelizmente, ontem estive a trabalhar até tarde e de manhã, quando me lembrei que tinha uma coisa para ir à procura, não encontrei. Eu, em outubro de 1984, tomei posse como professor efetivo na Escola Secundária de Trancoso, onde estive um ano e foi um ano extremamente enriquecedor. E penso que em 1985 alguém me ofereceu um livro de banda desenhada sobre o Bandarra. E precisamente o autor desse livro de banda desenhada era o Santos Costa, e que eu hoje era para lhe trazer o livro, que eu tenho em casa, mas com a pressa andei à procura e não sei exatamente onde está, mas está lá. E queria naturalmente, sobre este livro, dizer o seguinte, ainda antes de fazer a apresentação do livro. O António Neves, todos nós o conhecemos pelo excelente trabalho que tem desenvolvido na divulgação e na pesquisa sobre o conhecimento do nosso Conselho e de figuras do nosso Conselho.
e do nosso património religioso e arquitetónico. Naturalmente que é também um entusiasta do Silva de Carvalho e tem feito um estudo, portanto, importante sobre este nosso santacomadense. O Fernando Santos Costa é a primeira vez que está aqui hoje connosco. Eu queria realçar que este trabalho destas duas pessoas é feito pro bono, portanto, foi feito gratuitamente. O António Neves, pronto, enfim, como santacombadense, era mais plausível. Relativamente, o Fernando Santos Costa não nos conhecia de lado nenhum, portanto, e queria naturalmente agradecer-lhe essa sua simpatia em colaborar connosco de um modo gratuito para a apresentação deste livro, que é uma edição da Câmara Municipal. Então, para não estar aqui a falar também muito tempo, queria dizer o seguinte. Ia ler, naturalmente, aquilo que fiz no prefácio deste livro. O que é que o leitor pode esperar deste livro de banda desenhada? Pode esperar um retrato de uma vida de aventuras e feitos louváveis. A vida de um homem com um percurso ímpar, um dos mais ilustres santacomadenses, nascidos em Vila Dianteira, Santa Comadão, em 1782. José da Silva Carvalho, o homem, o ideólogo, o filho, o marido, o irmão, o pai, o político, o magistrado, combativo defensor da liberdade e justiça social, o ministro e o santacomadense. Depois de o lermos, poderemos perguntar quantas vidas viveu José da Silva Carvalho. Com uma linguagem acessível, educativa e informativa, esta obra de banda desenhada, José da Silva Carvalho, um líder no liberalismo, assinado por Santos Costa, ilustração, e por António Neves, argumento, transporta todas as gerações pela história de um homem com um papel fulcral na história do nosso país, um dos principais obreiros da Revolução Liberal de 1820 e uma das personalidades mais determinantes deste período da nossa história. O argumento de António Neves, coordenador do programa comemorativo 1818-1820, conduz o leitor pela vida do político liberal, desde a sua infância até aos principais palcos da decisão política do país. Vila Dianteira, São João de Areias e Santa Combadão são também importantes centros de ação deste belo exemplar da nona arte, que combina de forma hábil e interessante a biografia, por vezes trágica, do homenageado e vários marcos da história do nosso país, com episódios de grande comicidade, reveladores da argúcia e da capacidade de improvisação de Silva Carvalho. A arte e o traço de Santos Costa envolve o leitor no ambiente da época, retratando com intensidade e especificidade a vida de Silva Carvalho. Por tudo isto, deixo aqui expresso um sincero agradecimento aos autores por se terem aventurado na criação deste excelente exemplar de banda desenhada. A vida e a obra de Silva Carvalho vai agora chegar a todas as gerações de uma forma simples, acessível e, sobretudo, atrativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Daria então a palavra ao professor António Neves para que pudesse dar também umas pequenas palavras. Bom dia a todos. Como eu não gosto muito de falar, nem gosto muito de estar nestas situações, trago aqui uma coisinha escrita que demora 5 minutos. Certamente que concordarão comigo que a banda desenhada vive, sobretudo, do desenho. Por isso, de certo modo, até me sinto aqui um pouco intruso. O protagonista é, de facto, o Sr. Santos Costa. Quando me contavam determinadas histórias da vida de Silva Carvalho, e depois com a minha investigação sobre esta personalidade, sempre disse que bem ficava a vida de Silva Carvalho em banda desenhada. Fui coligindo o texto para que, se a ocasião chegasse, não se perdesse tempo. E a ocasião, felizmente, com a colaboração e com o apoio da Câmara Municipal, chegou. Sobre o texto, 2 pontos prévios. Primeiro, todos os acontecimentos ilustrados aconteceram de facto. Nada foi inventado. Tanto os momentos de ação, os dramáticos, os de sofrimento, como os cómicos. Segundo ponto, integramos a vida de Silva Carvalho no contexto histórico em que viveu,
pensando nos alunos das nossas escolas, de modo a que este livro lhes seja útil nos seus estudos. Trabalhámos fundamentalmente com os manuais de História do 6º e do 8º ano para avaliarmos o modo como devíamos aprofundar estas matérias. Os alunos, ao mesmo tempo que se deliciam com a história de vida de Silva Carvalho, estudam o capítulo do liberalismo na disciplina de História de Portugal. Novidades desta biografia de Silva Carvalho. Primeiro, acaba-se com a ideia de que José da Silva Carvalho era filho de humildes lavradores. Ainda vai demorar algum tempo, mas, de facto, não era. Era filho da chamada gente nobre da governança local. O pai dele foi juiz ordinário de Acisas do Conselho de São João de Areias, portanto, era um presidente da Câmara do Conselho de São João de Areias, e mais tarde vai ser capitão de uma das ordenanças, portanto, um corpo militar que existia em São João de Areias. Por sua vez, a mãe de Silva Carvalho era filha, como já se disse aqui, do Dr. Catano de Carvalho, que também tinha sido presidente da Câmara de São João de Areias. E já agora, Silva Carvalho nasce, de facto, em Vila Dianteira, o pai dele é da Guarita e a mãe é de Vila Dianteira. Portanto, e eles vão viver para a Guarita, o casal. Só que a mãe de Silva Carvalho era filha de um bacharel, portanto, teria mais condições em casa e o filho vai acabar por nascer em casa de uma tia e em casa do avô em Vila Dianteira. Os outros irmãos de Silva Carvalho, portanto, o irmão João, o irmão António e 4 irmãs já nascem na Guarita. Ainda que Silva Carvalho se diga em determinado, por exemplo, numa gravura que existe de 1822, diz que ela é natural da Guarita. Mas no testamento de Silva Carvalho diz que nasceu na Vila Dianteira. Fica esse esclarecimento, então. O ponto 2. Apresenta-se pela primeira vez, com algum detalhe, a passagem da terceira invasão francesa por São João de Areias. A novidade 3. Mostra-se o papel decisivo de Silva Carvalho na preparação e no êxito da Revolução Liberal de 1820. Tudo começou com uma conversa entre Fernandes Tomás e Silva Carvalho no Porto e nas vicissitudes que a sua preparação teve, destaca-se o espírito enérgico e pragmático de Silva Carvalho. Quando parecia que o caminho iria levar à desistência, impunha Silva Carvalho, recorrendo mesmo à ameaça com 2 pistolas para que ficasse bem claro qual era o rumo a seguir. 4. Faz também uma pequena referência à influência do pensamento económico filosófico britânico em Silva Carvalho e no liberalismo português. Infelizmente, a conferência sobre esta temática não se realizou, ter-se-á de realizar numa outra altura. 5. Mostra-se que Silva Carvalho não era um homem só, na sua terra e na região. Não era um político, digamos, um intelectual desligado dos seus conterrâneos, que para cá vinha refugiar-se quando lhe dava jeito e depois voltava para Lisboa. Não. As pessoas de cá, desde as mais importantes formadas na universidade, como as mais humildes, pequenos proprietários, alfaiates, barbeiros, carpinteiros, comungavam das ideias novas saídas da Revolução Francesa. E, tal como Silva Carvalho e ao seu lado, lutaram, sofreram e morreram por esses ideais. Sendo Silva Carvalho a estrela maior, as outras estrelas, embora menores, tinham igualmente luz própria. E é a luz de cada uma delas, em conjunto com a luz maior, que forma aquilo que eu chamei a constelação Silva Carvalho. 6. Narramos com algum pormenor a fuga, de certo modo cómica, de Silva Carvalho dos esconderijos de sua casa em Vila Dianteira, disfarçada de criada, e depois, a partir aqui de Santa Comba, disfarçado de Almocreve, a caminho de Lisboa. E depois ainda, disfarçado de criado de ministro da Inglaterra, até entrar no barco que o levou para o exílio. E 7, e por último, damos ainda atenção a Silva Carvalho como pessoa, na relação com os seus irmãos, o padre Dr. João e o irmão António, mas também como noivo apaixonado, como marido e como pai. Destacamos também a sua esposa, o lado sempre esquecido da história. Devem ter sido um casal especial.
vencem, com a ajuda do rei Dom João VI, a resistência do pai da noiva à realização deste casamento, portanto, o pai da noiva opunha-se, vivem a alegria do nascimento de 7 filhos, apesar desta vida agitada, e a dor do falecimento de 4 deles. Sofrem privações materiais e de afastamento durante 3 exílios, tudo isto por lutarem, e eu aqui digo de propósito no plural, lutarem o casal pelos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. E tenho dito. Muito obrigado, professor André Neves. Darei então a palavra ao professor Dr. Santos Costa. O Santos Costa, apenas. Muito bom dia a todos. Esta figura, de certeza que não a tiram de Santa Comba como tiraram o helicóptero. Portanto, deve ficar sempre gravado para a história uma figura de Santa Combadão, como Silva Carvalho, porque não é apenas uma figura, são 3 ou 4. Silva Carvalho até me chegou a dar a ideia, a determinada parte da obra, que não era só um homem, eram vários homens com o mesmo nome. Silva Carvalho foi realmente um lutador. Foi um homem que sofreu, um homem que esteve desterrado, um homem que lutou pela liberdade, um homem que lutou pela magistratura, foi realmente o verdadeiro revolucionário. O homem que passa no exílio dificuldades, a tal ponto que chega a obter ajuda do seu alfaiate para poder subsistir. Portanto, é uma pessoa que realmente se podia aproveitar na época alta, digamos assim, do seu estatuto, mas não. Ele recusou, inclusivamente, de Costa Cabral, uma ideia que Costa Cabral lhe colocou, de ele poder receber um título nobiliárquico, ou seja, conde de qualquer coisa, conde daqui ou conde dali, e ele disse que morreria com o nome que lhe dera. Isto tudo reflete, para além de nunca ter beneficiado dos lugares que ocupou, morreu, não digo pobre, mas morreu com os rendimentos que ele nobremente auferiu durante a sua vida. É uma pessoa que dignifica não só Santa Comba e não só o país, como dignifica todos os santacombadenses, que têm aqui realmente uma figura de topo, uma figura referência da sua história. O trabalho foi muito agradável de fazer. Primeiro, porque teve uma base importantíssima. Sem essa base, sem esse argumento, sem todos os elementos que aqui o professor António Neves proporcionou, sem realmente o acompanhamento dele ao pormenor, de retificar certas anomalias até do próprio desenho, até da própria forma como devia estar escrito e desenhado os pequenos pormenores da história. Isto tudo, esse acompanhamento, foi essencial para que a obra tenha o resultado que nós pretendemos à partida, que é as gerações mais novas e menos novas poderem ver realmente a história de um período muito dramático da história de Portugal, um período que traz à ribalta uma figura como Silva Carvalho, que, quanto a mim, está na origem até do próprio Supremo Tribunal de Justiça. O rei terá seguido, portanto, essas orientações da parte dele, como Ministro da Justiça. Aliás, ele não foi só Ministro da Justiça, foi Ministro de vários ministérios, e inclusivamente era Ministro da Justiça quando o rei incumbe de ser o primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e ele recusa, tendo direito a 2 vencimentos, recusa um. Portanto, vejam realmente a grande figura que está neste homem. Estão aqui familiares dele, inclusivamente um trineto, e devem sentir-se, digamos, a palavra orgulho é um pouco, vai fora
dos cânones, mas podem ter mesmo orgulho na figura deste seu antepassado, porque é uma pessoa extraordinária. Digo-lhe que fiz esta obra graciosamente, pensando nesse pormenor, pensando que devia também contribuir para a elevação daquele que proporcionou, foi o precursor da liberdade que eu hoje gozo. E essa é, digamos, uma fasquia que eu tinha que alcançar. Talvez outro se encarregasse de fazer um trabalho mais perfeito e melhor. Há alguns pormenores que escapam, inclusivamente hoje há um pormenor, ali que o professor Dr. Ventura me chamou a atenção, que é a coroa sobre as águias da maçonaria. Isto também por influência de uma gravura da loja 33, a loja maçónica 33, que é, suponho, escocesa, e há um outro pormenor que às vezes passa despercebido. Há aqui uma vinheta, a vinheta é cada um dos quadradinhos do desenho, porque isso é como no cinema, vai-se lendo da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou ao contrário, os japoneses, que leem do fundo para cima e da direita para a esquerda. Essa vinheta tem a reprodução da mesma casa de Vila de São João de Areias, que está na vinheta anterior. E reparem que essa vinheta não tem a grade da varanda. E na anterior tem. Mas posso só... Sim, pode. Mas estávamos num período, os franceses estavam cá mesmo. Portanto, ninguém nos diz que entre uma e outra não houve um tiro que Era assim. Não, foi propositado. Inclusivamente, era para colocar as paredes da casa com buracos e, inclusivamente, tem uma janela aberta, escancarada. Porquê? Porque os franceses aproveitavam, geralmente os oficiais, aproveitavam por ocupar as melhores casas da região. Inclusivamente, falou-se aqui hoje no Beresford. Beresford teve quartel-general em Trancoso, e não só teve quartel-general em Trancoso, porque recebe um título relacionado com Trancoso. Foi o único conde de Trancoso até hoje, em toda a história daquela vila. Foi conde de Trancoso até a que o título não lhe foi revalidado, porque, entretanto, ele saiu do país, e não saiu do país, digamos assim, à má cara, como diz o povo. Fundamentalmente, o desenho tem pormenores que a gente procura ir colher em elementos documentais, como é o caso da figura de Silva Carvalho. Silva Carvalho tem algumas fotografias reproduzidas em xilogravura, em desenho, que se nota uma evolução, que se julga até que nem é a mesma pessoa. Há uma gravura que apareceu aqui, em que ele tem umas suíças, que usavam-se suíças muito compridas na altura, em que ele nem parece o mesmo que aparece noutras gravuras. E depois há uma evolução. Ele tinha os cabelos encaracolados, nas gravuras onde é mais novo, quando é de mais idade, já com o cabelo branco, tem o cabelo liso. Pronto, atente-se que na altura não havia fotografia, havia realmente desenhadores e gravadores. Havia quem desenhasse e havia quem gravasse esse desenho. Podia ser o mesmo ou podia não ser. E podia alterá-lo alguns pormenores. Mas, segundo o professor Silva Neves, o Silva Carvalho gostava muito de uma gravura onde ele está, precisamente com o cabelo branco, era aquela preferida dele. Talvez ele se revisse mais nessa imagem. E aqui no livro se vê essa evolução. Portanto, ele já no tempo, a partir do reinado de Dona Maria II, nota-se um Silva Carvalho mais idoso, com o cabelo mais branco e muito diferente daquele Silva Carvalho que aparece do início mais novo. De resto, não há nenhuma obra que não seja completamente perfeita. Todos os que já mandaram fazer uma casa sabem que isso é difícil. Nós encontramos só depois, com o tempo, é que vemos, isto não devia estar ali, aquela coisa ficou torta e tal. Também acontece o mesmo com a arte e a ilustração. Há sempre algumas imperfeições. Onde não há imperfeição, posso-vos garantir
é no rigor do professor António Neves. Num rigor absoluto. Já tinha eu dado a obra por concluída quando ele me mandou, pormenorizadamente, sugestões que eu aceitei a 100%. Porque todas elas eram pertinentes, todas elas foram para melhorar a obra e realmente foi essencial no êxito. Na parte do êxito, na outra sou eu responsável. Finalmente, queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Vereador da Cultura, com quem eu contactei, esta disponibilidade. Acho que compete a um autarca não só governar e ampliar todas as infraestruturas de um concelho, como também registar ou pugnar para deixar registado os seus valores culturais e históricos. E isto é muito importante, porque esta obra poderão, dos X número de exemplares, restarem 2 ou 3 daqui a 500 anos. Mas esses 2 ou 3 deixam esta figura perpetuada. E perpetuar uma figura é a coisa que se pode, que eleva realmente um autarca, que não é assim que está a elevar, mas está a elevar o seu concelho, está a elevar os seus munícipes, aqueles que confiaram nele, o mando do município. Portanto, os meus parabéns, Sr. Presidente, os meus parabéns ao Executivo e à maioria, e por esta possibilidade. E a todos vós, o meu agradecimento e o meu pedido de compreensão para alguns erros que possam eventualmente encontrar neste meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Santos Costa. Deixem-me só dizer-vos este pequeno pormenor, é que só hoje é que conhecemos pessoalmente o Dr. Santos Costa. Portanto, vejam a disponibilidade que teve depois de um telefonema e de vários telefonemas que fomos fazendo, mas o primeiro telefonema que fiz aceitou de imediato empreender esta obra que hoje tem aqui, e por isso, pessoalmente, o meu muito obrigado por toda a sua disponibilidade. A propósito de dizer que só hoje conheci, é uma particularidade minha. Escrevi para muitos jornais e revistas, para o Diário de Notícias, para a revista Notícias Magazine, inclusivamente tive 10 anos a escrever para uma revista Folhetins para as Senhoras, a revista Maria. Folhetins. Nunca me viram, nunca me conheceram na redação, era tudo por correspondência, por telefone, fazia questão disso. Só houve uma editora que disse só me publicava a obra se me visse. Eu disse, vai-me ver, já não publica a obra. Porque se há coisa que Deus quis pugnar foi, deu-me alguns atributos, mas tirou-me outros, que é a beleza. Dizer, vou assustar aquela gente toda. E foi a editora da Leia, da IASA, portanto pertence ao Grupo Leia, em que disse que só me publicava a obra se eu fosse lá. Inclusive no jornal, que eu colaborei muito também, no Independente, na revista História, nunca ninguém me viu na redação. Pronto, era só este pormenor. E desculpe lá. Muito obrigado.